Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, primeiro livro, das causas primárias, capítulo 3, da criação, entrando agora no subtítulo Povoamento da Terra, Adão. Nesse subtítulo, Kardec traz duas perguntas muito importantes, porque elas nos ajudam a compreender como a doutrina espírita interpreta a origem da humanidade sem prender-se à leitura literal do Gênesis. Kardec pergunta aos espíritos se a espécie humana começou por um único homem. E a resposta é muito clara: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único homem da terra. Olha como isso é profundo. Durante muito tempo acreditou-se que toda a humanidade teria surgido de um único casal, mas a doutrina espírita mostra que o aparecimento do homem foi um processo gradual, ligado às próprias leis da natureza e da evolução. A humanidade não surgiu pronta de um momento para o outro, assim como o planeta passou por longos períodos de transformação, os seres vivos também passaram por processos de desenvolvimento até o surgimento do homem. Então, quando o Gênesis fala de Adão, nós não precisamos entender isso obrigatoriamente com um personagem único, literal, o primeiro homem absoluto da Terra. A narrativa, ela traz um sentido muito mais simbólico e educativo. Então, na antiguidade, os povos utilizavam alegorias, imagens e símbolos para transmitir conhecimentos morais e espirituais, porque não existia ainda a linguagem científica que temos hoje para explicar a origem da vida e o desenvolvimento humano. Por isso, a doutrina espírita não entra em conflito com a ciência. Pelo contrário, Kardec sempre procura conciliar a revelação espiritual com o conhecimento científico e com a razão. Na questão seguinte, Kardec pergunta se podemos saber em que época viveu Adão. E os espíritos respondem que aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, na época que mais ou menos assinalais. Mas aqui também é importante compreender que essa referência acompanha a tradição conhecida pelos povos antigos e não significa que antes disso não existiam seres humanos na Terra. A própria ciência já identificava sinais da presença humana e civilizações muito anteriores. Então, o objetivo do ensinamento não é fixar datas exatas, mas ampliar a compreensão do homem sobre sua própria origem e evolução. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Mais do que descobrir quem foi Adão historicamente, o essencial é entender que todos nós estamos em processo de evolução. A humanidade caminha lentamente, aprendendo, desenvolvendo a inteligência, os sentimentos, a moralidade ao longo dos séculos. A criação divina não acontece de forma instantânea e mágica. Tudo segue leis, etapas e processos, mostrando a sabedoria e a perfeição das leis de Deus. Até o nosso próximo estudo.